Bora lá, rapaziada, vamos falar mais do Internacional por aqui. Nesse vídeo, a gente precisa conversar sobre as declarações na zona mista do estádio Newton Santos ontem à noite, após a vitória por 1-0 do Internacional contra o Botafogo. Uma vitória importante e que teve personagens até mais importantes do que a vitória, como, por exemplo, Bryan Romero, que ontem marcou seu primeiro gol com a camiseta do Internacional, falou sobre o novo momento que pode vir na sua carreira dentro do estádio Beira-Rio e a inconformidade com o banco de reservas. Quem falou também foi o meia Taisson, ele que falou sobre a possibilidade de permanecer no Inter para a próxima temporada e deu um relato emocionante sobre os dramas pessoais que teve durante esse ano de 2022. Vamos então, rapaziada, falar mais do Internacional por aqui. Antes disso, não te esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, dá essa força, o teu like, a tua inscrição e ativando o sininho ali que vai te notificando dos próximos vídeos, são muito importantes e gratuitos aqui no YouTube, tá certo? Esse vídeo e todos os outros sempre com a parceria da KTO, KTO.com. Tem o meu código lá, Lucas Dias, que te dá uma bonificação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Então não perde tempo, corre lá na KTO, você que não tem registro, já faz o seu e aproveita que tem muitas barbadas durante a semana para vocês brincarem e se divertirem lá na KTO, a melhor banca de apostas do país. Bom, pessoal, ontem, após a vitória por 1-0 contra o Botafogo lá no Newton Santos, no Rio de Janeiro, uma vitória importante. Depois a gente até vai falar em outro vídeo sobre cálculos, possibilidade de título, vaga direta para Libertadores. Tá muito próxima do Internacional, mas personagens importantes do Internacional falaram ontem na zona mista após essa vitória lá no Rio de Janeiro, no Newton Santos. Eu quero começar pelo Bryan Romero, porque era um centroavante argentino que vinha sendo muito criticado nas últimas partidas. Ele vinha entrando, não vinha dando conta do recado, não estava conseguindo marcar gols, perdia muitos, inclusive gols simples, como a gente viu contra o Melgar, que ele acabou substituindo o alemão, mas eu até dou um desconto porque ele recém tinha chegado em Porto Alegre. Mas contra o Santos, por exemplo, ele perde um gol na pequena área. Contra o João Paulo estava 1-0 já pro Inter, é verdade, mas perdeu um gol feito também o Bryan Romero. Ontem foi diferente. Ontem ele marcou um gol, foi inteligente, esperou o rebote ali dentro da grande área, finalizou bem, fez o gol do Internacional, mas, como eu havia dito, era um centroavante que vinha sendo muito criticado. Ontem fez o seu primeiro gol com a camiseta do Internacional, e ele falou na zona mista após a vitória também, um dos personagens importantes desse jogo, sobre esse novo momento que ele pode acabar vivendo após esse gol, que o centroavante precisa marcar gols para ter confiança, e esse pode ser o início dele para uma retomada com a camiseta do Internacional, até para uma briga mais parelha, né? Porque se a gente for comparar hoje, o alemão é titular indiscutível, não se discute, é alemão, depois Bryan, depois Mikael. Então não há uma disputa tão igual hoje dos centroavantes do Internacional, e o Bryan quer tornar essa briga por titularidade algo mais palpável para ele. Porque ele até falou, eu não gosto e não quero ser reserva, eu brigo para ser titular o tempo todo, e quem sabe agora seja uma nova fase para o Bryan Romero com a camiseta do Internacional. Outro personagem muito importante que falou e ontem jogou bem foi o Taisson. O Taisson ontem, depois de muito tempo, falou depois da perda do seu pai também, que foi algo importante. De fato, é uma temporada bastante conturbada para o Taisson. Ele teve a perda do irmão dele, agora do pai dele, episódios ruins em relação ao torcedor também. E ele falou sobre isso, que ele é muito grato ao Inter por ter retornado, primeiramente, ao torcedor do Internacional, mas que, de fato, ele teve uma temporada conturbada, com perdas importantes. Ele traz um relato muito emocionante sobre a perda do pai dele e do irmão dele, que foi difícil, realmente um tempo muito difícil, e segue sendo, obviamente, né? A perda do pai do Taisson ainda é recente, é da pelo menos 2 semanas atrás, mas que ele botava a cabeça no travesseiro e só pensava nisso. Era difícil para ele pensar em futebol, pensar no Inter, pensar nas próximas partidas. Ele falou que sim, até teve uma questão de rendimento em campo que foi prejudicada por conta desse momento pessoal dele que eu citei, que foi conturbado, mas que ele vem trabalhando normalmente. O Taisson falou também sobre questão de permanência. Ele tem contrato até abril da próxima temporada, final de abril, ali ainda no primeiro semestre, e ele já pode assinar um pré-contrato e deixar o Inter de graça. Eu trouxe na última semana as sondagens do futebol do Catar pelo Taisson, mas, e aí eu trouxe esse relato hoje aqui no Atualidades Esportivas, primeira edição, na Rádio Bandeirantes, hoje pela manhã.
que em momento algum o Tyson cita e diz a seguinte frase: eu quero permanecer, eu quero ficar, eu quero estar no Inter na próxima temporada. A todo momento ele diz que isso não depende somente dele, mas que se o Inter estiver disposto a fazer uma proposta, ter uma conversa para que o Tyson fique, ele vai ficar. Mas em momento algum ele cita querer ficar, e isso me chamou bastante a atenção. É um jogador que, quem sabe, pode estar também, assim como o Brian que eu citei anteriormente, tendo a sua retomada. Tá certo, pessoal? Não esquece, deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa as notificações por aqui, o teu like e a tua inscrição são muito importantes, então dá essa força aqui. A gente volta ainda hoje para falar de possibilidade de título, o que o Inter pensa sobre isso. A gente também fala muito sobre a possibilidade de confirmar a vaga direta na próxima Copa Libertadores, já na próxima rodada. Então, se inscreve no canal, dá o like, ativa as notificações que a gente volta ainda hoje para falar mais do Colorado, tá certo? Um abraço e até a próxima.